Pai do Senhor, irmãos, que a graça de Deus, o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos hoje mais um domingo, nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos ter uma pequena reflexão na palavra do Senhor nosso Deus, para nossa meditação, e a gente não perder o costume, né, de ouvir a palavra, refletir e colocar um pouco da palavra no nosso coração em dias de pandemia, e nós ainda não estamos nos reunindo na igreja, e a gente está orando para que Deus venha abreviar esses dias, né? E que o menor número de pessoas fiquem doentes ou morram. E lembrando que uma pessoa morta para nós já é muito. E quem já teve um de seus amigos, chegados, parentes, que perdeu a vida por essa doença, com certeza não está pensando em 100, 200 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Porque uma pessoa só vale tudo. E é muito significativo para quem perdeu. Então, penso eu que a postura da igreja não deve ser outra senão cooperar para que esse vírus se alastre o menos possível. E eu, para ser sincero, e estou sendo sincero aqui, eu não consigo entender a briga de alguns pastores. Eles estão assim, com aquele tão afoito, né, para que volte a cultuar, mesmo sabendo do risco. Não que eu não queira cultuar, eu quero. Eu estou super afoito para ver os irmãos, estar com os irmãos. Mas eu entendo muito bem que eu não vou colocar a vida dos irmãos em risco. A igreja não deve fazê-lo. E lembrando os irmãos que a igreja está viva, a igreja não está parada, a igreja está atuante. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, nesta manhã. Para dizer com bastante clareza, eu vou falar sobre o cristão enquanto luz do mundo e sal da terra. E eu estou afirmando aqui que o lugar onde a gente menos brilha é dentro da igreja. Não vejo o porquê, né? Muitos pensam que se não estivermos ali reunidos, deixamos de ser luz, deixamos de ser sal. Na verdade, a pregação do evangelho, de fato, de verdade, não acontece estritamente dentro dos templos, né? E nós queremos aproveitar esse tempo, esse momento de isolamento, para a gente reaprender a viver o cristianismo bíblico ideal para o século 21. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, e que nós tenhamos bons momentos agora na presença do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, quero te louvar de todo o meu coração, alma e vida, por tua bondade, misericórdia e amor. Obrigado porque tem nos sustentado em meio às crises, em meio às doenças, em meio a esse isolamento que está acontecendo. Que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E em todos os lugares, teu povo, Senhor, possa permanecer olhando para o Senhor, e que ninguém venha perder a fé, perder a confiança
no céu, na salvação por meio de Jesus Cristo, e que a tua igreja permaneça inabalável e indestrutível, como ela sempre foi. Fala conosco nesta manhã, neste domingo, para a glória do Senhor. Oramos, pedimos e te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode participar da nossa programação, mandando aí sua mensagem, né? Enquanto você ouve, você manda a sua mensagem, o seu recado e marque a sua presença aí. Quem não estiver inscrito no nosso canal ainda no YouTube, pode se inscrever, é rapidão, né? É um pai bola, rapidinho, você só dá um clique, né? E você já está inscrito aí e a gente vai ficar alegre de ver a sua inscrição. Amém? E também pode mandar o seu pedido de oração, e a gente está aí sempre às terças-feiras, às quintas, 20 horas, né? E aos domingos às 9 horas da manhã e 19h30 à noite, na nossa celebração da família. E você sempre será bem-vindo para participar com a gente, ouvir, opinar e participar das palavras, né, das transmissões, e mandar também o teu recado e mensagem para os demais irmãos. Amém? Eu vou ler 2 versos na palavra do Senhor. Um está em Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e o verso 13. Fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 13. Ainda no Evangelho de Mateus, o verso agora é o 14, né, o 5,14, fala assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém. 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 Nós estamos numa situação bastante complicada, né? E se é um bom costume, inclusive, né, de ir à igreja, participar, ver os irmãos, ouvir a palavra, cultuar, adorar, cantar, testificar, ouvir a palavra ali, né, de olho no olho, tocar nos irmãos, abraçar, cumprimentar. Realmente a gente percebe que isso está fazendo uma falta muito grande. Mas eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa rever os nossos conceitos e a nossa prática, para que quando acabar, né, esse momento aí de pandemia, a igreja volte melhor do que ela era. Nós voltemos mais crentes do que nós éramos, mais tementes a Deus. E eu ouso dizer o seguinte, que seria muito bom que quando a gente voltar a congregar no templo, nós sejamos mais sal e sejamos mais luz. A igreja precisa ser mais sal e mais luz. Porque agora, né, durante a pandemia, se faz muito uso dos meios de comunicação acessíveis aí a quase todas as pessoas, né? As redes sociais, e a gente percebe que não há uma unidade de pensamento entre os cristãos, e a gente vê e ouve, né, muito xingamento,
e uma mistura, né? E eu já deixei bem claro, bem evidente, eu não gosto o meu técnico aqui está me alertando aqui do meu óculos na frente. eu não gosto, né, desta mistura de igreja e política, né? Historicamente nunca deu certo, nunca funcionou. E uma das coisas que eu gosto de lembrar na história da igreja, né, o ano 320 depois de Cristo, aproximadamente aí, na época do imperador Constantino, houve uma cristianização. E uma mistura, um envolvimento entre o Estado e a igreja. Tanto que o cristianismo se tornou religião oficial do Estado naquela época. E Constantino, enquanto senhor do império, ele se converteu. E não se sabe até onde realmente houve uma conversão, mas a postura de Constantino era que, como ele era cristão, agora todo mundo tinha que ser cristão também. E uma coisa que marcou aquela época é que as pessoas que queriam um favor do imperador, do Senhor, né, o Todo-Poderoso da época, também se converteram. Então, de certa forma, todo mundo se converteu. Na verdade, todo mundo mudou de religião. E aí, o que aconteceu foi que a igreja se desqualificou, né, porque o bispo era indicado pelo imperador, o padre, o arcebispo, e todos os cargos religiosos eram indicados aí, e o imperador, coloca o filho do fulano, primo, meu amigo, e dessas pessoas tinham os cargos ali, né? Se tornaram sacerdotes, padres e bispos e líderes religiosos. Só que esse povo não tinha nada a ver em relação à conversão. E a igreja viveu um período assim bonito de falar, né? Mas foi um período onde que a qualidade, né? A conversão, ela deixou de existir. Não era uma coisa mais comum as pessoas se converterem. As pessoas, na verdade, não se convertiam, as pessoas trocavam, né? Aceitavam o cristianismo enquanto a sua religião, mas ninguém sabia nada. Era padre que não conhecia a Bíblia, era bispo que não conhecia a Bíblia, era cristão que nunca nasceu de novo, né? E a igreja virou uma verdadeira balbúrdia, né? E eu estou, sim, se alguém já percebeu, estou fazendo uma comparação com o tempo que nós estamos vivendo agora. E eu falo que a igreja hoje, e eu não estou falando de uma igreja, de uma denominação, mas estou aí colocando boa parte dos evangélicos, houve um inchaço, né? E o número de pessoas que se dizem cristãos é grande, né? Então, vamos por parte. Primeiro, o Brasil é considerado um país cristão, porque o catolicismo ele é considerado
uma religião cristã. Tá. Aí os evangélicos saíram, né? E se organizaram. Hoje tem vários milhões de evangélicos no Brasil. E que de evangélico também é cristão. Aí no meio de cristãos de origem católica e cristãos evangélicos, são a maioria absoluta da população brasileira. Mas o quão distante estão esses cristãos, né, do Evangelho da Bíblia? Porque nós não temos mais nem sal e nem luz no mundo. A gente tem trevas. E quando a gente encontra uma pessoa, que se diz cristão, mas ele mente, é corrupto, rouba, a gente ainda fala assim, não, mas ele é contra o aborto, ou ela é contra o aborto, é contra a droga, né? Só para vocês terem um exemplo. E a gente acha isso o máximo. Todo bom cristão deve ser contra as drogas. Eu toda a vida fui contra as drogas. E a maioria das pessoas que eu conheço, a não ser boa parte dos viciados, dependentes, né? São contra. Mas eu também sou contra o pecado. Mas o pecado está aí. Eu sou contra as drogas estão aí. Eu sou contra o aborto está aí. Eu sou contra a prostituição, a prostituição está aí. Eu creio no casamento indissolúvel, é bíblico, mas o divórcio está aí. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui nessa introdução e da nossa palestra nessa manhã, é dizendo que existe uma coisa mais importante que a gente não está mais valorizando, né? Que é a conversão, a transformação, a regeneração, a nova criatura. Não basta eu dizer que eu sou cristão, né? Eu preciso viver a palavra. Eu preciso falar de acordo com a palavra. Né? E existe uma coisa muito bíblica e muito legal que as pessoas esquecem, né? A Bíblia fala assim que não pode sair água doce e água salgada de uma mesma fonte. Consegue entender? Não sai de uma mesma fonte água doce e água salgada. Ora, você ouve a pessoa, a fala de uma pessoa, e tudo que ele fala não é coisa de cristão. As suas ações não são de cristão. Mesmo que essa pessoa diga que ele é cristão, não tem jeito de você concordar que de uma mesma fonte saia água doce e água salgada. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu estou desafiando a cada um de nós a pensar nos princípios bíblicos, quando a Bíblia nos ensina que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo, palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que considerar, né, primeiro, que quando Jesus fala que
nós somos o sal da terra, e o sal tem tudo a ver com... O sal sempre foi usado para temperar, né, dar sabor, e para conservação. As duas coisas básicas. Tempero, sabor, né, ao alimento, e a conservação do alimento. Na época de Jesus, né, não tinha energia elétrica, não tinha geladeiras, essa coisa toda para conservar os alimentos. Então, Jesus, com bastante propriedade, usou aí o termo de nós sermos o sal da terra, pensando naquilo que o povo já sabia sobre o sal, que era utilizado para a conservação da carne, por exemplo. E até hoje se faz isso, né? Você coloca o sal na carne e você não precisa botar na geladeira, não precisa conservar, pode colocar lá no... Eu morei, andei bastante lá pelo estado morei no estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, e a gente andando na cidade, e naquela época a gente andava na cidade e o pessoal fazia uns varais, né, grandes assim, e no tempo, lá na rua, no fundo da casa, na frente da casa, muita carne, né? E eu ficava, meu Deus, né? Eu era bem novo ainda, olha, né? Não estraga, não estraga, né? Depois eu fui ver que era tudo coberto com sal, muito sal. Então podia ficar lá o tempo todo que não tinha problema. Porque o sal conserva, né? Conserva, mantém o alimento ali preservado, conservado. O outro detalhe acerca do sal é o sabor, é o tempero. Vocês notem bem que a maioria dos alimentos, a gente sempre fala, opa, faltou sal, né? Um pouquinho de sal, né? O Jonas está aqui, né? Batendo a cabeça, porque a gente tempera as coisas aqui, ele pega o saleiro e traz lá para ele botar mais sal, né? Que ele tem que sentir o sal, sentir o sabor. Sem sal, parece que fica sem... fica sem graça, né? Fica sem graça. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia. Qual que é o objetivo de Deus em deixar eu e você aqui na terra? Para temperar e para dar sabor, dar gosto, para preservar, para não estragar, apodrecer, decompor. E o que nós estamos vendo, olha bem, irmãos, o que nós estamos vendo no mundo e no Brasil? Ora, quando você vê homens, mulheres, jovens corrompendo, prostituindo, nas drogas, a sociedade, a elite brasileira corrompida, os pobres corrompidos, né? A gente tem uma diferença, a gente fica muito olhando pro ladrão que rouba bilhão e a gente esquece que quem rouba galinha também é ladrão. Só não teve oportunidade que o outro tem. Se tiver oportunidade, se alguns, né, saírem da miséria, da pobreza e for exercer um cargo público muito elevado e mexer com muito dinheiro, ele vai roubar muito. Roubava pouquinho, agora ele tem muito diante de si e vai roubar muito. Então, em suma, né, resumindo, a gente tem uma sociedade corrompida, estragada, se decompondo. E
não são ideologias e filosofias e nenhum organismo nacional, internacional, global é responsável por essa deteriorização humana. Na verdade, isso é consequência do pecado. E a única coisa que pode mudar isso, né, pode transformar essa sociedade numa sociedade sadia, né, é o sal. Então eu estou dizendo, está faltando sal no Brasil. Tem muito cristão e pouco sal. Da mesma maneira, da época de Jesus, já tinha os saduceus, já tinha os fariseus, já tinha os escribas. Já até era cheio de religião naquela época, entre os judeus. A sinagoga estava ali cheia de gente. O templo, na época de Jesus, estava lá. Mas a hipocrisia também estava lá. E a religião era uma religiosidade, era um verniz só, né? Um verniz, era uma capinha, né, que envolvia as pessoas e que debaixo era o que tinha de real. E Jesus chamou isso de sepulcro caiado. Se fosse hoje, Jesus ia falar assim, né? Agora você revestem o sepulcro com uma cerâmica, né? E ignora o que tem dentro. Então, se faz necessário, irmãos, a gente rever a nossa vida, né? E nos preparar para quando a gente voltar a congregar e já a gente começar a agir de acordo com a palavra. Porque Jesus falou assim que nós somos o sal da terra. A gente está aqui para dar sabor, para preservação dos valores divinos. Mas vê bem, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A igreja nunca deve pensar que vai haver uma restauração social mediante a lei. Vamos eleger alguém que vai fazer uma lei e vai acabar com o pecado. Irmão, lei nenhuma acaba com o pecado. Porque já existe uma lei dizendo, a Bíblia já está escrito, não matarás, né? E o nosso Código Penal condena o homicídio, a morte. Matar outra pessoa é crime, mas as pessoas estão matando. Então, não adianta a gente ficar orando para mudar as leis, porque nesse caso e nesse sentido, as leis são apenas uma muleta, né? Que nós, às vezes, cristãos, achamos que vamos fazer um decreto, né? A partir de agora não pode mais mentir. Já, irmãos, existe lei anticorrupção, existe leis antiterrorismo, existe leis específicas só contra drogas, né? Crimes hediondos. E tudo isso continua acontecendo. E a gente acha que se alguém se levantar e dizer assim, olha, o aborto, eu sou contra o aborto, aí vai acabar o aborto no mundo. Não vai, irmão. Irmãos, não vai acabar nunca isso. Aliás, tem um jeito de minimizar, tem um jeito de diminuir tudo isso. Quando a igreja for de fato sal. Quando nós estivermos vivendo de fato o evangelho da forma bíblica, então nós vamos ver as transformações. Porque
a mudança nunca se espera, nem deve se pensar em uma mudança social de cima para baixo, da elite para baixo, dos governantes para baixo. Na verdade, as mudanças devem acontecer nas camadas sociais aqui, na família. É na família onde os pais, os filhos educam, andam de acordo com a Bíblia, e quando se convertem, experimentam a regeneração, a transformação. Aquele que matava não mata mais, é isso. E eu quero lembrar os irmãos de um fato histórico, né? Que a igreja católica, o catolicismo romano, né? Mais ou menos anos aí 1300, 1400, na Idade Média, né? Providenciou, né? Organizou as cruzadas, e principalmente o rei da Inglaterra e os lordes ingleses, né? Eles se organizaram e criaram um exército, né, capitaneado aí pela Igreja Católica Romana, com o emblema de uma cruz, e foram para o Oriente Médio, para a Turquia, e foram lá para Jerusalém para acabar com os infiéis. E a Santa Inquisição, também organizada pelo catolicismo romano, organizou uma elite que prendia e matava as pessoas que não concordavam com o cristianismo, a moda romana. E às vezes eu vejo os cristãos, ao invés de viver sendo sal, né, querem queimar os infiéis, matar os infiéis, expulsar os infiéis aqui do Brasil, né? Quem não concorda com o nosso jeito, muda do Brasil. Meu Deus. Quando a gente não ouve que deve prender, deve matar, dar um tiro na cabeça da pessoa, né? É onde está o sal. Porque a presença do sal deveria preservar, deveria limitar essa deteriorização social. E se não está acontecendo isso amplamente, é porque o sal se tornou insípido. E Jesus falou que o sal insípido, o sal quando não salga mais, não conserva mais, não dá sabor mais, tem que ser jogado fora. Depois Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Mas Jesus também fala que Ele é a luz do mundo. Deixa eu ler aqui. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. E diz mais: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Depois em João 8:12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Então, duas coisas para a gente pensar aqui. Primeiro,
Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus fala assim, vocês são a luz do mundo. Afinal, quem é a luz do mundo? É Jesus ou somos nós? Na verdade, Jesus é a luz principal. É a fonte de toda a luz. E nós somos luz também. Nós somos, por assim dizer, transmissores da luz. É igual a relação Sol e Lua. A Lua não tem luminosidade. Mas, de vez em quando, né, quando a Lua está bonita, inteirona, brilhante, ela clareia bastante, né? Como que ela pode clarear se ela não tem luz? É que ela reflete a luz do Sol. O Sol é a fonte de luz. E a Lua reflete a luz do Sol para a Terra. E a gente tem essa claridade, às vezes, bastante intensa à noite. Isso, irmãos, mostra de uma forma bem peculiar a função e o resultado de sermos igreja aqui na Terra. A igreja deveria estar iluminando este mundo. E existe uma função específica, né? A luz, ela funciona, ela serve principalmente para iluminar onde há trevas. Treva é a ausência de luz. Outra coisa, na prática, a luz, ela também ilumina o caminho onde vamos passar, onde nós vamos andar. Por isso Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, onde você estiver andando, há claridade, há luz. Ainda mais, em relação à luz, a gente fala assim, olha, nós vamos trazer à luz tal fato. Isso é algumas coisas que estão escondidas. Quando se traz isso à luz, aí todo mundo vê exatamente como é. Tipo, reunião que se faz dentro de um gabinete com muitos e muitos ministros e tal, e que ninguém sabe de nada, de repente vem a luz, né? Isso é todo mundo que fica sabendo o que aconteceu lá dentro e a gente não sabia o que acontecia lá dentro. Então, a luz mostra, né, traz às claras o verdadeiro eu, o verdadeiro homem, como é de fato o homem interior. Então, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele vem e essa luz ilumina o homem de tal forma que o homem passa a se ver no seu estado de pecado, de trevas, de miséria, de engano. A igreja, enquanto luz do mundo, deveria estar trazendo a luz, ou deveria estar iluminando o caminho da sociedade, das pessoas, das organizações, das instituições. E nesse sentido, cada crente é luz. E cada crente, cada cristão é luz e é sal. E a Bíblia nos dá pistas, né, evidências, de que quando a igreja for retirado aqui da terra, o iníquo, a impiedade, o anticristo vai deitar e rolar.
E o que detém essas manifestações malignas é a presença do sal e da luz na terra. Eu e você, nós, a igreja de Deus. Meus queridos, para finalizar, perceba então qual é a relevância em eu e você sermos igreja. Nós somos o sal e somos a luz nessa terra. Esse é o papel, a função da igreja. Dar claridade, trazer luz a esta terra. Temperar, conservar. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, que a minha função, o meu papel, o seu papel, o nosso papel, enquanto igreja, é de suma importância. E o caminho não é eu me tornar um político, você se tornar político, se tornar um juiz, se tornar um governador, prefeito, presidente, para mudar. Não. A gente muda tudo, a gente melhora tudo sendo sal e sendo luz agora. Você, irmão, é sal e é luz nessa terra. Você, irmã, é sal e é luz. E você tem uma importância vital neste mundo. Mas é importante, né? E eu lembro aqui agora da palavra de Jesus. Jesus fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada no alto do monte. Nem se pega uma luz, né? E coloca uma lata em cima. A luz é para brilhar. Eu e você, nós estamos aqui para brilhar, para trazer às claras, trazer à luz o pecado do mundo, o pecado que corrompe. A melhor maneira de combater a corrupção é combater o pecado. A melhor maneira de tirar o Brasil das trevas é a igreja ser, de fato, luz. Então vamos ser sal e vamos ser luz deste mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ilumine nossos corações para nós entendermos a palavra de Deus e a gente colocar esperança em Deus. A luz precisa brilhar na escuridão. Nós estamos aqui no mundo porque o mundo está nas trevas, em trevas. Estamos aqui para brilhar na escuridão. A outra coisa é que sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, não tem luz, irmãos. Não adianta falar alguma coisa, eu preciso viver, eu preciso ser luz. Não adianta eu falar, eu sou luz, e onde eu vou, eu não ilumino nada. Estou apagado. Vamos deixar nossas lâmpadas acesas, vamos ser luz neste mundo. E finalmente, irmãos, preste atenção. Olha, o único que pode mudar a vida de uma pessoa e transformar uma pessoa que é treva e está em trevas, transformar essa pessoa em luz e sal, é Jesus Cristo. Só as pessoas que têm Jesus têm luz e é luz. Então precisamos de mais luz e mais sal no nosso Brasil. Que isso comece comigo, comece com você, continue comigo, continue com você. A igreja verdadeira de Deus é sal e é luz. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar
para terminar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta manhã, obrigado por tua palavra, obrigado por tua graça e misericórdia. Permaneça tu falando ao nosso coração, orientando as nossas vidas, conduzindo-nos nesta terra, neste mundo, para que sejamos sempre sal e sempre luz. Possamos, meu Deus, junto à tua igreja, estar cada dia mais habilitada, capacitados, a brilharmos em meio a estas trevas, para que estejamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, sendo sal, conservando, preservando, meu Deus, tudo quanto for possível de preservar com a presença do sal, e que venhamos dar sabor, gosto, prazer, que a vida seja melhor com luz e com sal. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida e estaremos aqui de volta, se Deus quiser, hoje, 19h30. Fique na paz. Amém.